Vamos chamar a nossa irmã Norma Guimarães para fazer a apresentação no dia de hoje. Boa tarde a todos. Queremos dar boas-vindas aos representantes dos grupos espíritas de Boston, de New Jersey, de Miami, que estão aqui presentes, e do Brasil também, né? A começar que todos os palestrantes, exceto o Benjamin Rodrigues, que é de Miami, são brasileiros. Nós queremos chamar o nosso confrade Alamar Regis de Carvalho para dirigir os trabalhos essa tarde, dando prosseguimento à nossa primeira Semana Espírita de Nova York. Hoje já é o 7º dia e amanhã será o encerramento, domingo às 14h. O Alamar Regis, ele é presidente da SEDA, Sociedade Espírita de Divulgação e Assistência no Belém do Pará. Ele tem um programa de televisão, Espiritismo via Satélite, que vai ao ar para todo o Brasil e América do Sul. E ele também está lançando uma revista, Ação Espírita, e é o responsável pelo acontecimento dessa Semana Espírita, porque foi quem idealizou e nos convidou para que arriscássemos, aventurássemos essa primeira Semana Espírita de Nova York. E assim, nós com sigla USUS, United Spiritists of United States, decidimos arriscar, e deu certo, né? E a partir daí, Alamar Regis foi quem providenciou tudo que dependesse do Brasil, como por exemplo, os palestrantes, que são maravilhosos, já tivemos a oportunidade de vê-los todos, proferindo suas palestras, a não ser Benjamin Rodrigues, que vai fazer hoje, após esse simpósio, vai ser a palestra do Benjamin El Consolador, em espanhol, que nós também já conhecemos o trabalho dele. Não vou falar de Benjamin agora não, porque Alamar é encarregado disso. Ou melhor, ele vai ser encarregado de convidar as pessoas que vão compor a nossa mesa invisível vir à frente. Então vamos agora receber com a salva de palmas o nosso querido Alamar Regis. O nosso boa tarde, carinhoso a todos. Vamos iniciar a parte final, os 2 últimos dias da nossa histórica Semana Espírita de Nova York. Os momentos do dia 12 até hoje foram de rara beleza, de muita alegria e até de emoção para todos nós que tivemos a oportunidade de participar das palestras aqui realizadas. Hoje nós temos uma programação um pouco mais alongada. Nessa primeira parte, teremos a participação dos expositores da semana para conversarmos, para respondermos às principais perguntas da plateia. Perguntas, logicamente, que esclareçam dúvidas sobre a prática espírita, a conduta espírita. Mas como gostamos de começar os nossos trabalhos sempre indicando livros, porque ninguém consegue ser espírita sem conhecer o espiritismo. O espiritismo sem a leitura acontece como nos disse o Estevão Camolese na sua palestra de ontem: boa vontade só não é o suficiente. É preciso, é indispensável, é fundamental o conhecimento. Então, vamos falar sobre alguns livros.
lembrando sempre as obras básicas. Acreditamos que vocês, espíritas aqui nos Estados Unidos, devem ser procurados por algumas outras pessoas, ou de língua portuguesa, ou mesmo de língua inglesa ou espanhola. Pessoas que procuram saber, afinal de contas, o que é esse tal espiritismo. Conheço um caso de uma senhora aqui, ela trabalha, segundo ela relatou da última vez que aqui estivemos, ela faz limpeza na casa de um casal muito rico, se eu não me engano, um grande magnata aqui nos Estados Unidos. E ele, certa ocasião, perguntava para ela por que ela era tão feliz. Eles gostariam tanto de ter a paz que ela tem. Se ela vem de um país tão miserável como aquele dela, se referindo ao Brasil, como é que ela poderia ser tão feliz? E eles, que se achavam e que realmente são tão ricos, não conseguiam ter a metade da felicidade que ela mostrava a todos. Aí eu perguntei para ela, e aí, o que você disse? Eu fiquei com vergonha de dizer que era espírita, porque aqui há muita discriminação. Eu falei, não, mas aí é que você deve dizer. Quem não quer a felicidade? Quem não quer ser igual a alguém que é feliz, a maior de todas as riquezas? Ela falou, mas se eu perder o meu emprego, porque eu já estou há mais de 10 anos com eles, a família me adora. Se eu perder o meu emprego por causa da discriminação que acontece aqui, eu falei, cobre de Jesus. Falei, mestre, o senhor vai ter que dar seu jeito, porque eu fiz a minha parte. Eu não deixei a luz embaixo do alqueire. Eu coloquei a luz no velador. Faça isso. Ela disse que ia fazer, eu não sei o resultado até agora. Eu falei, pega um livro dos Espíritos em inglês, esse lindo, que foi traduzido recentemente, agora coloque em cima da penteadeira, não sei se aqui o termo é este também, do quarto da dona da casa. Recomende que leiam apenas a introdução, porque não há ninguém racional que consegue ler a introdução do livro dos Espíritos sem se interessar pelo restante. E ler o livro dos Espíritos com interesse em aprender, aí não tem mais jeito, aí a pessoa vai mesmo e já vai estar lá. Bom, então queremos indicar o Livro dos Médiuns, que é o segundo livro da codificação, que já temos em inglês, né, The Medium's Book, já temos em espanhol também, e sempre vale a pena presentear alguém com uma das obras, sem querer fazer o proselitismo, sem querer convencer ninguém, converter ninguém a ser espírita, com aquela conversa de que nós estamos salvos e que os outros todos estão no fogo do inferno, como fazem muitos religiosos. Mas sempre indicar um livro, dar um livro de presente faz bem. Outro livro que queremos indicar é este aqui, Reencarnação, Processo Educativo. Este livro foi escrito por uma das grandes autoridades do Espiritismo no Brasil. Autoridades, entre aspas, não aquela autoridade que nós costumamos definir no sentido da palavra. Adenauer Marcos Novaes é um dos espíritas da Bahia. Ele é engenheiro civil, é filósofo e é também psicólogo. Ele fez um trabalho magnífico sobre a reencarnação. Estuda e é conhecedor profundo de todas as obras do Dr. Ian Stevenson e de vários outros grandes cientistas americanos daqui mesmo dos Estados Unidos, que pesquisam mais isto do que nós mesmos, nós próprios espíritas. Recomendamos. O Espiritismo e os problemas humanos, do bom senso do Espiritismo, desta época que já voltou para o mundo espiritual, de Olinda Amorim. O Espiritismo e os problemas humanos sempre vale a pena ser lido. Djalma Mota Argolo
é um dos grandes expositores espíritas. Este homem deveria estar presente aqui nesta primeira semana espírita de Nova York, já estava agendado, já estava com tudo certo para vir. Inclusive o nome dele consta do programa. Mas ele está com um problema sério, a sua filhinha de 4 anos está desencarna, não desencarna. O pior é que a menina quer desencarnar. Desde quando nasceu, não quer ficar encarnada de maneira nenhuma. Mas o Djalma não pôde vir aqui com vocês. Mas é um homem poliglota, analista de sistemas, que se dispôs a estudar o grego. Olhe que não é fácil ninguém hoje querer estudar grego. O pessoal quer aprender inglês, francês, espanhol, alemão, mas grego. Foi estudar o grego com o objetivo de visitar a Palestina e procurar tomar conhecimento de maiores detalhes sobre a passagem de Jesus na Terra. Ele falou, eu vou entrar em todos os museus, em todas as bibliotecas, vou me aprofundar até o fundo do baú e descobrir coisas. Ele escreveu vários livros, entre eles este, o Sermão do Monte. Há um outro também chamado Encontro com Jesus, o Evangelho sob o enfoque espírita. Gente, é de uma beleza sem tamanho a obra de Djalma Argolo. Sugerimos também para vocês. E um dia Djalma vai estar aqui, porque ele está morrendo de vontade de vir aos Estados Unidos. Não podemos deixar de indicar os livros do nosso querido bandeirante maior do Espiritismo, Divaldo Pereira Franco. Aquele homem que para todos nós representa um esteio. Ele fala tanto sobre o homem integral, e ele realmente é de fato um homem integral. Luz da Esperança, do Espírito Joana de Ângeles, é uma obra magnífica. Aliás, tudo que vem da Joaninha é maravilhoso. Este espírito que sempre está, principalmente nas últimas palestras de Divaldo, recomendando ao homem: conhece-te a ti mesmo. Solução para a maioria dos problemas. Mas vamos então dar início ao trabalho desta tarde e noite, porque vai se estender até a noite. Vamos convidar ao palco o companheiro Benjamin Rodrigues, presidente da Federação Espírita da Flórida e representante do Conselho Espírita Internacional, a qual pedimos uma salva de palmas. Convidamos o companheiro Estevão Camolese também para participar. Convidamos esse jovem maravilhoso que também está elevando a bandeira da divulgação espírita ao ponto mais alto do velador, com o seu programa de televisão Perspectiva Além da Morte, gerado a partir da cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, no Brasil, para todo o Brasil e toda a América Latina. Ele que demonstrou a sua simpatia e o seu carinho para os espíritas americanos. Benjamin Teixeira. Bom, nós estamos aguardando o companheiro José Medrado. Ele confirmou a presença, mas aqui não é fácil. A gente às vezes faz uma programação para chegar. Já está chegando? Graças a Deus ele está chegando. Com muito carinho,
convidamos o grande cavaleiro da luz, o nosso cavaleiro da luz, que brilha na cidade da luz em Salvador. A partir de agora, os expositores ficam à disposição do público para responder às suas perguntas. Enquanto falamos alguma coisa, vocês podem elaborar as suas perguntas, de preferência por escrito, tá? Porque fica bem melhor, bem mais simples para nós conduzirmos. Se alguém já tiver alguma, traga para cá. A companheira Norma vai administrar o recebimento dessas perguntas. Mas vamos continuar divulgando para vocês a continuação da programação. Logo a seguir, nós teremos o companheiro Benjamin Rodrigues proferindo a palestra El Consolador em espanhol. Após o Benjamin Rodrigues, mais um Benjamin, que é o Teixeira. Tem 2 Benjamins, com um já é maravilhoso, imagina com 2. A mediunidade como fator existencial. E em seguida, o nosso Eduardo Guimarães proferirá a palestra O Amor, Alimento da Alma. É uma palestra que tem emocionado muita gente no Brasil, nas diversas cidades onde Eduardo tem tido a oportunidade de falar. Enquanto vocês não elaboram as questões, enquanto, aliás, vocês elaboram, já falamos sobre os livros, indicamos os livros para vocês. E tem também o livro que Adenauer escreveu a respeito da mediunidade, de José Alberto Medrado. Ele está aqui, a sua capinha, na primeira contracapa da revista Ação Espírita, Novos Amigos. O companheiro Adenauer, de quem falei ainda há pouco, ele fez uma coletânea de várias mensagens recebidas através da mediunidade de Medrado, de pessoas diversas, pessoas comuns, que estão no mundo espiritual, semelhante aquelas mensagens que o nosso Chico Xavier recebe, como aquele livro Jovens no Além. E Medrado tem recebido muito essas mensagens nos seus trabalhos lá no Cavaleiros da Luz e agora na Cidade da Luz. E Adenauer Marcos, aquele que eu falei para vocês, engenheiro, filósofo e psicólogo, um pesquisador muito sério e muito coerente, fazendo aquilo que todo espírita deve fazer, resolveu pegar várias mensagens e visitar os parentes, amigos, colegas, vizinhos, fossem eles católicos, protestantes, umbandistas, seja lá o que for, para comprovar a autenticidade das mensagens. Porque o espírito vem perguntando por tia Dica, como vai Dona Laura, o Joca está bem, e o médium não conhece essas pessoas. Mas, conforme vocês sabem, infelizmente, a maledicência sempre está presente no mundo. E sempre tem aqueles, por mais que se façam esforço em tentar mostrar a verdade, mas são piores do que Tomé. Então, Adenauer, para comprovar a autenticidade da mediunidade de José Medrado, foi a essas pessoas nos mais diversos bairros de Salvador. Entrevistou e todos afirmaram, não tenho a menor dúvida, é o fulano. Inclusive protestantes. É muito bonito o trabalho do engenheiro Adenauer. Se não tivermos ainda disponível aqui na livraria, nós vamos... Que a Norminha tanto reza ali.
Então, tanto é um trabalho muito bonito esse de Adenauer, tá? Vamos, então, agora convidar o nosso companheiro Estevão Camolese para nos conduzir na prece. Vamos orar. Senhor Jesus, divino amigo de todas as horas, lembramos-te no instante da transfiguração, quando conversavas com os espíritos Moisés e Elias, e Simão Pedro, teu discípulo mais velho, assistindo à grandeza e à beleza significativa da hora, lhe propõe, interrompendo a cena, para dizer: Senhor, é tão bom estarmos aqui. Armemos 3 barracas, uma para vós, outra para Moisés e outra para Elias, a fim de podermos ficar na contemplação divina. No que agora, Senhor, nós, que temos a honra de participar da primeira Semana Espírita de Nova York, tomamos a liberdade de, imitando Simão, dizermos também: Mestre, é tão bom estarmos aqui. É tão bom saber, Senhor, que a ideia da doutrina espírita tem adentrado neste país norte-americano. É tão bom saber, Senhor, que a mensagem de libertação e consolação espíritas tem percorrido distâncias infindáveis, para que a humanidade possa entender-te de maneira diferente e naturalmente melhor. Divino Mestre, nesta hora aziaga de emoções tresloucadas, fortalece-nos a alma, para que possamos experimentar dias melhores, e para que possamos ouvir-te os brados que vêm de longes terras de Israel. Vós sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amardes. Divino Mestre, ensina-nos a amarmos conforme os teus padrões de amor. Este amor que liberta, que balsamiza as feridas dos desfalecentes na luta, mas que sobretudo nos dá ânimo para prosseguirmos na jornada proposta, renovadora e evolutiva. Rogamos as tuas bênçãos, Senhor, para todos aqueles que aqui estamos, para os nossos irmãos que vieram de outras cidades dos Estados Unidos, viajando incansavelmente a fim de poderem estarem conosco, para junto escutarmos a mensagem da Boa Nova. As tuas bênçãos igualmente rogamos a todos os nossos irmãos de Nova York, que generosamente nos acolhem com amor, que tu nos aconselhe em teu divino Evangelho. Agradecemos-te, Senhor, por tudo e por todos. E nesta hora, rogamos as tuas bênçãos pelo transcorrer desta Semana Espírita, a fim de podermos meditarmos um pouco mais sobre as próprias possibilidades evolutivas. Abençoa-nos, Senhor, e enviai os bons espíritos para nos assistir, a fim de que tenhamos uma tarde e noite de paz, de renovação e de amor. Abençoa-nos, Senhor, mais esta vez, oferecendo-nos a tua divina, santa e misericordiosa paz, e que assim possa ser.
Gostaríamos de fazer um registro antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas. Existem algumas expressões utilizadas em diversos estados e diversas cidades que são expressões normais do dia a dia, usadas pelas pessoas, mas em outra localidade, essa expressão pode, como se diz assim, não soar bem. E até, em alguns casos, algumas pessoas a receberem como desrespeitosas, como palavrões, etc. e tal. Eu tenho uma filha de 15 anos, fez 16 anos. Certo dia, ao apresentá-la para um amigo muito querido, um espírita português lá em Belém, um homem de turismo, teve a oportunidade de conhecê-la, ele falou: que linda rapariga. A expressão rapariga, no interior da Bahia, no sul da Bahia, é uma expressão um pouco pesada que pai nenhum gostaria que chamasse a sua filha de rapariga. Todavia, já que nós precisamos nos vacinar, nós espíritas, contra a maledicência, contra as más interpretações, não me deixou sentir ofendido, embora eu não soubesse que em Portugal rapariga significa uma jovem, uma moça. Tá? Porque eu, procurando usar a inteligência, cheguei à conclusão que um homem daquele nível jamais iria ofender uma jovem. Então a mesma coisa nós pedimos para as pessoas, que quaisquer expressões utilizadas por algum expositor aqui nós temos expositores da Bahia, de Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, do Pará, de outro estado nos Estados Unidos, de Sergipe, e há diferenças de linguagem. Ninguém vem aqui para ofender ninguém. Ninguém vem aqui para usar termos pesados. Então, gente, vamos sempre receber com carinho. Por que nós fazemos esse registro? Porque nós, seres humanos, estamos tão apegados à maldade que às vezes a pessoa faz 99 atos bons, mas por causa de um apenas negativo, que muitas vezes por uma falta de atenção, é o suficiente para se fechar a cara, se não gostar mais, eu não quero mais conversa com essa pessoa. É preciso que nós nos vacinemos sempre quanto a esse tipo de coisa. Se alguém cometer um equívoco, que seja, vamos olhar as rosas da roseira e jamais os espinhos. Ele deve ter tido algum problema neste momento para poder ter dito isso, ter tomado esse tipo de atitude, para poder falhar, porque todos nós falhamos. Vamos então nos vacinar contra a maledicência. E outro alerta: quando começarem a jogar pedras num trabalhador, qualquer que seja a sua crença, seja ela católica, espírita, política, em vez de também pegarmos mais uma para jogar, vamos rever a história. Todos os grandes vultos da humanidade foram apedrejados, receberam críticas, ataques, sofreram calúnias. Vamos sempre analisar. Deve existir muita coisa boa nesta pessoa, porque caso contrário não seria tão atacada, uma vez que não se joga pedras em árvores que não dão frutos. Se nós fizermos isso, nós vamos estar mais coerentes com a paz e vamos ser mais justos com os grandes vultos da humanidade. Bom, estamos aguardando as perguntas. Vamos solicitar, já que os microfones estão aqui, tanto da Câmara como do ambiente, vamos convidar o expositor para responder a pergunta que lhe foi dirigida aqui desse púlpito central.
Não vamos pedir para que expositor nenhum seja breve nas suas respostas, porque nem toda resposta pode ser muito breve. Aliás, é um equívoco também que às vezes acontece no centro espiritual, seja breve. Claro que cada um vai usar do bom senso para responder, desde que a resposta fique o mais esclarecida possível. A primeira pergunta é de Beth Rosen, para José Medrado. Gostaria de saber sobre o seu trabalho no Educandário Orfanato da Bahia. Funciona como escola? Há aulas sobre espiritismo? Eu gostaria de colaborar, Medrado, pois sou escritora de livros infantis nesta área e professora. Boa tarde a todos e que Jesus continue nos iluminando. Nós desenvolvemos um trabalho voltado para a educação, basicamente. Temos, no que inauguramos recentemente, numa área de 5.000 metros quadrados, em Salvador, o projeto Cidade da Luz, que é um projeto que recebe crianças absolutamente órfãs e também no regime de semi-internato. Essas órfãs têm escolas da comunidade. Então, são os meninos que vão para a escola na comunidade e desenvolvemos na própria instituição trabalho de evangelização infantil e também regime de semi-internato para mais de 200 crianças. Claro que nós oferecemos espiritismo, mas não obrigamos. Nós deixamos que os maiores escolham. Por exemplo, temos já adolescentes de 15 e 16 anos que cantam em corais protestantes e não vão ao centro. Porque o que nós entendemos como educação é que elas encontrem o caminho para Deus, independentemente de que estrada possam tomar. É claro que a presença do tio Medrado estimula que elas vão ao centro espírita, é natural. Mas nós também compreendemos as tendências espirituais de cada criança. Temos crianças lá que inclusive foram padres, tem uma que diz, tem 9 anos. É uma das piores, é a reencarnação da peste, é aquele menino. Então mas ele é muito danado, ele diz que quando crescer quer ser padre. Quer ser padre, mas não é para contrariar, ele diz naturalmente com convicção. Sabe, de verdade, eu quero ser padre, quero entrar naquela igreja e falar. Não importa, estimulamos. Então temos esse trabalho ao lado de todo o trabalho de assistência social. E formamos também, através de convênios, uma profissionalização destas crianças. Porque com 18 anos nós as emancipamos, mas sempre já com uma profissão estabelecida, um lugarzinho para que possa morar, não naturalmente no centro da cidade, mas um pouco afastado. E aí elas todos os domingos aparecem lá para almoçar com as outras, levam suas famílias, normalmente formam novas famílias. Por incrível que pareça, eu já sou avô de mais de 5, e quando chegam é aquela festa e estimulando até as que estão. Recentemente, para finalizar, nós inclusive tivemos que parar dar um freiozinho, porque voltavam os domingos. Normalmente nós fazemos por cada turno 50 refeições, porque estamos com 45 crianças e mais os funcionários. Então, dia de domingo tinha mais de 100 para almoçar, porque eles voltavam para visitar a família e traziam cunhadas, avós, primos, tios. Então nós falamos, meu filho, não é possível, vamos dar aí um bastazinho, e isso nos deixa realmente satisfeitos, porque inclusive um deles está fazendo um curso para ser pastor protestante. Está estudando porque concebe assim o seu entendimento cristão, e nós respeitamos porque devemos ter obrigação. Ele não tem cara de avô, não. O Medrado, além de funcionário público federal em Salvador, é também professor de português. Então,
ele tem uma experiência muito grande no magistério. Para Benjamin Teixeira, uma vez adentrado na doutrina espírita, o que pode ser aconselhado a nós iniciantes, a maneira que mais se aproxima do fato de não nos deixar levarmos pela autoexcitação e profundo desânimo diante das verdades a nós descortinadas? Como superar, Benjamin, este primeiro estágio? Você tocou numa ferida que é muito comum aos espíritas, né? Nós, ao entrarmos em contato com as realidades descortinadas pelo espiritismo, nós costumamos ficar bastante deprimidos ao contemplar as carências imensas que portamos na alma, né? Nós acreditamos que o processo de aprendizagem, fala mais alto, né? O processo de aprendizagem se dá por reciclagem, por recapitulação. Então, os clichês mentais que constituem nosso psiquismo, como nós falamos em segunda-feira, a respeito da formação da personalidade por meio da fusão dos arquétipos, então, assim como nos arquétipos compõem a personalidade, também as ideias que trazem implicitamente os arquétipos. Lembrando mais uma vez, arquétipos são padrões universais, atemporais, de pensamento, de ser, de consciência. Então, dessa forma, uma ideia nova naturalmente nós vamos oferecer essa ideia resistências, porque nós somos uma personalidade montada. Dessa forma, a ideia vem primeiro pelo nível da intelecção. Nós entendemos a ideia. Aí vem aquela angústia tremenda, meu Deus do céu, como eu estou distante disso. Mas a pessoa pelo menos entendeu, porque há quem até nem sequer chega a entender. A pessoa entendeu. Depois de inteligir, ela vai compreender. Passa pelo crivo da emoção. Então, ao ela vivenciar essa ideia no plano da emoção, ela vai estar mais apta a realizar. No momento que há a vivência, é que de fato ela vai incorporar a ideia à sua consciência. Não é fácil. E como está no Evangelho de Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. E como lembrou Lamarck, Joana de Ângeles tem dito muito isso, a questão do conhece-te a ti mesmo, que é uma coisa de todos os luminares da humanidade, tem reforçado essa necessidade. Ao nós nos conhecermos em profundidade, vamos perceber não só nossos limites, como também nossas qualidades, e dessa forma fazemos avaliações adequadas a respeito do que posso fazer ou não posso. Neste momento, por exemplo, a pessoa está com um problema na sexualidade. Como acontece, as pessoas se desesperam muito com a questão da sexualidade por causa dos atavismos medievais em relação à sexualidade. Então, que é uma coisa suja, que é uma coisa mórbida. Então, chega essa pessoa que está com um problema de promiscuidade sexual. E ela quer imediatamente, o primeiro impulso, muito nobre, é de viver o celibato, porque ela quer compensar por um processo, né, de contradição no campo da dialética, ela quer compensar o quanto antes aquela angústia da devassidão. Então ela quer logo passar para a castidade, mas não é possível. Tudo se faz por escalas, nós temos que passar por uma graduação de ser. Então a pessoa primeiro tem que passar por uma educação mais suave. Procurar estabelecer uma vivência sexual e afetiva com uma pessoa só, sendo fiel, sendo coerente com aquele comportamento, partilhando sua confiança, para depois, quiçá no futuro, distante ou próximo, de acordo com a estrutura de cada qual, chegar ao celibato, se ela tiver condições de fazer isso, porque de fato o celibato em si é uma situação desnatural. A não ser nos casos em que a pessoa vive o celibato para uma causa coletiva. Então o sacrifício é altruísta. Então seja qual for o problema, digamos uma pessoa explosiva, não desanime, aproveite cada erro não como um momento a mais de desgosto porque eu não consegui ser o que eu gostaria de ser, mas como estimular mais, está distante, um exercício de humildade, como eu sou fraco, eu sou imperfeito, partir dessa premissa, eu vou cair muitas vezes, mas o que interessa é o esforço. Lembremos que no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o lema, não é? A questão é, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz por dominar suas más inclinações. Tem uma tradução em português que em vez de dizer dominar, tem domar. Algumas pessoas logo quando veem dominar pensam eliminar. Então eu tenho uma má inclinação, eu tenho que matar, acabar com essa coisa horrível dentro de mim, é um cancro. Está devorando minhas virtudes começantes. A primeira impressão que nós temos é essa, queremos extirpar. É a visão fragmentarista, analítica do Ocidente. Não é possível isso. Está no Livro dos Espíritos, a paixão é como um cavalo árdego. Nós temos que disciplinar, adestrar esse cavalo, para uso nosso.
Então a pessoa tem uma energia muito grande para a ira, por exemplo, ela pode transformar a ira em indignação justa, se tornar um político, ou qualquer coisa que seja, um pregador, a ira vai ser canalizada, aquela energia, para uma coisa nobre. Mas não só isso, é domar as más inclinações, mas a quem não consiga. Mas o objetivo não é apenas domar, é o esforço que faz por domar. Se a pessoa não conseguiu, mas se esforçou, e é uma coisa que só a própria consciência vai dizer, eu realmente me esforcei, ela não tem de que se remoer em remorsos. Então, com paciência, com autoestudo e persistência. Perseverança de cúpula, que seria aquela, eu nunca caio. Eu tomei uma decisão, isso tem que ter muita maturidade, muita consciência, muita energia. Uma pessoa muito nobre. Ela decidiu nunca mais cair naquele erro e nunca mais caiu. É a pessoa que decide não fumar e nunca mais fuma. Mas tem a perseverança de base, e é válida também. Eu decidi não fumar. 3 meses depois, voltei a fumar. E tenta mais uma vez, mas eu não tenho força de vontade. Tente de novo. É uma forma primária de persistência, mas é uma forma de persistência. Até que chega um dia que, por esse processo que dissemos de recapitulação, ela consegue absorver o novo padrão de consciência e se torna um homem novo. Dessa forma. Benjamin, as pessoas americanas que trabalham, aliás, onde eu trabalho, admiram a minha maneira alegre e feliz de ser. Eu tento passar o espiritismo para eles, mas tenho receio da discriminação. O que você sugere com a experiência que você já tem de tantos anos vivendo nos Estados Unidos? Tenemos conocimiento de que las obras de Kardec, solamente 3 han sido traducidas al inglés: el libro de los espíritus, el Evangelio y el libro de los médiuns. El pueblo norteamericano no tiene suficiente información sobre lo que es el espiritismo. Desde la época de las mesas danzantes, se quedó el espiritismo o el espiritualismo moderno en la mente de los norteamericanos como una cosa nueva, pero profundamente desconocida. Ellos se agruparon para tratar de buscar más conocimiento acerca de la nueva doctrina y no la encontraron. Yo mismo me pregunté muchas veces, ¿cuál es la razón para que el mundo espiritual se haya abstenido de la traducción de los libros al inglés? Y muchas veces mi mente quedó en negro. Pero un buen día, pensando ya profundamente, creo que me llegó la respuesta concisa. El pueblo norteamericano entrará en el espiritismo no propiamente por lo que nosotros lleguemos a hablar de la doctrina, sino por las pruebas científicas. Es extraordinario ver que los tiempos se acercan para ello. Ya tenemos al doctor Brian Weiss, y antes tuvimos otros cuantos científicos que se aproximaron a las investigaciones y encontraron la reencarnación. Es un hecho de que el pueblo norteamericano está buscando todavía en más información acerca del Consolador prometido. No está muy lejano el día, porque la ciencia está trayendo las pruebas. Y el día que el pueblo americano sea espírita, el mundo será espírita, porque de la misma manera que cuando se bailó el rock and roll en los Estados Unidos, el mundo quiso bailar el rock and roll.
Cuando se impuso la pena de muerte en los Estados Unidos, el mundo quiso imponer la pena de muerte, y así sucesivamente. Pero desaparecerán todas las fronteras gracias a la colaboración del pueblo brasilero, que está empeñado en la traducción de las obras de Kardec. Sabemos que John Serio, en Arizona, tiene un equipo de trabajadores que ya sacaron el primer libro de los espíritus en inglés en una forma, con una presentación extraordinariamente bella. Y están trabajando para el Evangelio y para la traducción de otros libros. Entonces desaparecerá cualquier discrepancia, porque ya el pueblo americano tendrá totalmente la información. Nosotros hemos tratado en una forma muy pequeña de llegar al pueblo norteamericano, pero por falta de libros y de información no hemos podido agrupar en gran forma el pueblo de habla inglesa. Esto es lo que puedo informarles. Muchas gracias. Estevão, podemos fazer um paralelo entre a lenda de Prometeu e o fogo com as forças telúricas que captamos pelo centro de força básica e que, mal direcionado, leva a desvios diversos? Por gentileza. Meus irmãos, na tradição hindu, há vários séculos antes de Jesus, já se estudavam os centros de forças na linguagem de André Luiz, ao que os hindus deram o nome de chakras. E estes centros de forças têm, cada um, uma atividade específica. É através deles que nós sentimos as vibrações espirituais. São através deles que nós intercambiamos com os espíritos. E os chamados chakras hindus, aqui eles dão o nome de Kundalini ou básico ou fundamental, ao que muitos entendem ser o chakra, que está localizado na base da coluna espinhal e que é o ligado às energias sexuais, tem importância grande. Mas gostaríamos de dizer que é a nossa mente o centro de canalização de todas as energias. Porque se estas energias existem em nós, é a mente que dará um direcionamento a elas. Seria a mesma coisa que perguntarmos se $1 milhão é bom ou é mau. O que nós poderíamos dizer que não é coisa alguma. Porque $1 milhão em cima de uma mesa sem ninguém pegar, é papel que vai apodrecer com o tempo. Ele não é bom porque sozinho não faz bem para ninguém. Ele não sai andando. Mas não é mal, porque também não faz mal para ninguém. Ele é $1 milhão. Mas bom ou mal é a pessoa que irá utilizá-lo. Porque $1 milhão pode comprar muito remédio para muita criança doente. Mas $1 milhão pode também comprar, a pessoa pode comprar com ele vários quilos de cocaína e distribuir para crianças inocentes. Assim são estas energias que nós somos possuidores, mas que nós não estamos ainda conscientes de suas potencialidades. Fora o que Jesus disse há vários anos: vós sois deuses e podeis fazer muito mais do que eu faço se quiserdes. É a vontade que domina tudo. Colocarmos por algum desarranjo, por algum problema na área da sexualidade, a culpa nas energias, seria a mesma coisa que culparmos a carne, alegando que a carne é fraca. De maneira alguma.
Não existe carne fraca, mas existe espírito fraco. Não existe carne forte, mas existe espírito forte. Por isto, estas energias dependem da alma que irá utilizá-las. Daí porque a doutrina espírita, que segundo Allan Kardec é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos, e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, cujas bases filosóficas são a crença em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos e na pluralidade dos mundos habitados, cujo cimento divino é o Evangelho, em espírito e verdade, conforme o pregou e viveram Jesus e os seus discípulos, é a mola mestra para que possamos canalizar todas as nossas energias para o bem maior. Visto isso, à medida em que mudarmos a maneira de pensar para o melhor, para o belo, e mesmo enfrentando situações difíceis, vermos em meio à desgraça possibilidades renovadoras e experiências inexcedíveis, nós canalizaremos todas estas energias para o nosso bem. Não existe o problema da energia desregrada, existe o espírito desregrado. Como muitas pessoas chegam para dizer, eu tenho o problema da mediunidade. Ninguém tem problema de mediunidade. Primeiro, porque mediunidade não é problema, é solução. Mas a pessoa é problemática. E quando ela é problemática, o emprego é problemático, a família é problemática. Porque ela começa a projetar as suas tendências mal resolvidas na vida, nas pessoas e nos problemas. Por isso, seja a energia que for, se você quer canalizá-la para o bem, mude a tua maneira de pensar. Lembre que esteja ela onde estiver, na disposição de chakras ou de centro nervoso, chame como achar melhor. Lembre-se que é aqui onde nós daremos um direcionamento bom ou um direcionamento leviano, dependendo sempre da nossa atitude mental. Sempre. Para José Medrado. Tenho muita vontade de fazer uma regressão a vidas passadas. Quem sabe me pode fazer entender mais sobre eu mesma. Gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. A doutrina espírita nos propõe de uma forma inequivocada o bom senso, a análise e a reflexão do que temos. Emmanuel, através das mãos luminíferas de Francisco Cândido Xavier, questiona: se nós viemos com o esquecimento do passado, por que buscá-lo? Se a experimentação do hoje é uma proposta divina para a moldagem de um futuro promissor, por que retornar ao ontem na expectativa de justificar o hoje? Emmanuel, por certo, colocou de uma forma globalizadora, propondo-nos uma reflexão efetiva a respeito desta realidade. Particularmente, nós achamos que o presente por si só e os seus mecanismos deve ser a porta de entrada para a resolução dos nossos problemas. Inclusive, porque nos causa espécie a dificuldade que já temos em nos relacionar familiarmente sem saber o que o outro nos foi. Imaginemos se nós soubéssemos. Eu próprio tenho uma experiência de um cidadão que queria saber o que ele foi no passado em razão de um problema de claustrofobia que ele sentia. E aí ele foi fazer uma regressão, de certo, com pessoa
não habilitada, porque as regressões feitas por pessoas sérias, estudiosas, habilitadas, competentes e, por consequência, segura. Mas essa pessoa não era habilitada. Ele fez e descobriu, numa vida passada, que a sua atual esposa também tinha sido, naquela oportunidade, e fugiu com o seu irmão da presente, que naquela tinha sido um amigo. Vocês imaginem a confusão. E ele foi mais além. Ela, antes de fugir, o matou, jogando água fervente no ouvido. Ele despertou com aquela cisma terrível da esposa. Não era para menos. Então, quando tinha almoço em família, que estavam ela, a esposa, ele, o irmão, ele toda hora jogava um garfo no chão e olhava por debaixo da mesa para ver se o irmão estava futucando a esposa. Virou uma obsessão. Na hora de dormir, ele colocava um travesseiro sobre o ouvido com medo de que ela viesse com água fervente para jogar de novo. Uma vez, inclusive, contado isso por ele próprio. Ele estava dormindo e acordou com barulho. Quando acordou, assustadamente, viu a esposa com uma vasilha de água na mão. Ele gritou: "O que é isto? O que é isto?" Aí ela: "Mas meu bem, qual é o problema? Você com esta água?" "É para eu tomar um remédio, qual é o problema?" Ele transformou a sua vida no inferno. Então, nós achamos que um profissional experiente, alguém que conheça não apenas a técnica, mas seja da área de psicologia, da área médica, efetivamente tem condições de fazer uma terapia de vida passada com maestria. E a estas pessoas, naturalmente, nós confiamos esse trabalho. Mas é bom que nós não nos estimulemos a qualquer pessoa, para que não venhamos, como diz lá no Brasil, a comer gato por lebre. Ou que também não venhamos a achar que uma fantasia trazida pela condução verbal de alguém se transforme na realidade de nossa vida. Nem tampouco também passar para alguém a responsabilidade da resolução daquilo que muitas vezes cabe a nós próprios. É preciso que nós tenhamos a capacidade de assumir o nosso eu verdadeiro, como dissemos na palestra de abertura, para que efetivamente, descobrindo os nossos defeitos, as nossas dificuldades, mas também as nossas potencialidades, saibamos quem somos nós efetivamente. E não nos percamos nos labirintos de eu desejaria ser ou eu preciso ser. Assumir que de fato temos potencialidades, como temos coisas negativas, e a partir daí resolvendo uma por uma. Sobretudo nós brasileiros que somos tão felizes, mesmo aqueles que estão por aqui, porque nós nos transformamos em coração do mundo e pátria do Evangelho. Há um momento desse trabalho espírita que estamos fazendo fora do Brasil, que eu registrei com grande emoção. Foi quando no Congresso Internacional em Miami, Benjamin chegou para nós no encerramento e disse que ele, como colombiano que é, questionava muito a Deus. Por que ele nasceu na Colômbia e não no Brasil? Mas por que ele nasceu na Colômbia? Por que não no Brasil? Ele questionava muito, muito. Aí ele disse que um dia teve um insight. Algo lhe disse alguma coisa. E ele concluiu: eu não nasci no Brasil porque não tenho merecimento. Nós, portanto, somos a terra do Consolador prometido, inegavelmente. Então o Consolador nos tem caminhos para que nós resolvamos os nossos problemas de hoje, que foram reflexos do ontem, para que o nosso amanhã seja de paz e de felicidade. Sou católica. Tenho uma certa simpatia pelo Espiritismo. Todavia, tenho um exemplo de duas espíritas que não se toleram. Parece que uma
não gosta do centro da outra e vice-versa. Que posso fazer para confiar mais no Espiritismo com esse tipo de exemplo? Eu gostaria de responder essa pergunta. Olha, jamais confundir o Espiritismo com os espíritas. A doutrina é uma coisa. Os espíritas nem sempre se comportam conforme manda a doutrina, conforme sugere a doutrina. Não espere milagre nem no Espiritismo, nem em religião nenhuma. Porque no catolicismo também existem várias pessoas de mesma crença que não se toleram. No protestantismo, apesar de todos se dizerem salvos, muitos não se toleram e há uma concorrência muito grande, inclusive comercialmente. Você vai encontrar no Espiritismo pessoas que entraram no Espiritismo, mas não deixou que o Espiritismo entrasse nelas. Vai encontrar ainda a fofoquinha, vai encontrar ainda ciumeira entre pessoas de centros espíritas, vai encontrar ainda pessoas que boicotam eventos espíritas por não gostarem de uma pessoa física, vai encontrar pessoas que criticam o trabalho de grandes divulgadores, de médiuns. A mediunidade é perseguida por pessoas que não a têm, gostariam de ter e não conseguem. E como se ataca pessoas também. Mas jamais analisar, julgar a doutrina pelo comportamento dessas pessoas. Nós não somos uma comunidade de santos, não somos uma comunidade de salvos, estamos na doutrina para aprender. Partindo do princípio que este mundo é uma escola. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz a cada dia em domar as suas más inclinações. Então, não venha para o Espiritismo esperando encontrar santidades e pessoas com asinhas, porque a coisa não é bem assim. A nossa doutrina é maravilhosa, mas seria muito melhor se os espíritas raciocinassem mais, pensassem mais e se amassem um pouco mais. Para Benjamin Teixeira. Como seria a visão do Espiritismo em relação à coincidência, o destino e a vontade de Deus? Você quer que eu fique até de noite falando? Mas eu vou sintetizar, porque realmente são esses três temas bem vastos, né? Logo no início estávamos Gláucia, né, Jussarrá e Olívia e Martinha conversando sobre o déjà vu, né, com a sensação de ter passado por algum lugar que é um pouco diferente. A pessoa tem a sensação de já ter vivido uma situação, determinada situação, mas não vamos entrar nesse mérito porque a situação é diferente. O que é a coincidência? O pessoal da psicologia analítica e da psicologia arquetípica chama a coincidência de coincidência significativa ou coincidência expressiva. Então, é o caso da pessoa, da jovem, que está com um problema sério afetivo e liga o rádio, pede um socorro a Deus, meu Deus, por favor, me socorra. Meu namorado me largou, etc., aquele negócio todo, e liga o rádio, e na estação em que ela liga, exatamente naquele momento, está sendo executada uma música cuja letra fala exatamente do seu problema. Aí os espíritas, nós mais fanatizados, chegamos e dizemos assim, o meu mentor foi até o disc jockey e sugeriu que se ligasse, tocasse aquela música naquele momento. Só que é impossível se imaginar, totalmente impraticável se imaginar que seja possível, porque naquele momento a música já estava sendo executada. Além do que, os outros milhares de pessoas estavam sendo ouvidas, estavam ouvindo a rádio, estavam com outros problemas pessoais, outras questões. Então, como nós vamos entender? As coincidências, se prestarmos atenção, acontecem todos os dias com todos nós. Diz o livro Coragem, de Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, título 24, capítulo 24, que Deus responde por todos os meios.
um cartaz na rua, uma música de rádio, um livro que a gente recebe de presente, um telefonema, e a todo momento alguém nos fala em nome de Deus. Então, as coincidências para o Espiritismo é algo que transcende a questão da assistência dos Espíritos. Muitas vezes acontecem coincidências que foram articuladas pelos Espíritos. Então, eles arquitetam as circunstâncias para que nós sejamos levados a realizar um trabalho que nos foi confiado, que nos foi outorgado, programado para essa existência. Mas muitas vezes, e o melhor é que a gente imagine isso, porque diz o Evangelho segundo o Espiritismo que o Espiritismo veio para as pessoas de coração duro, para as pessoas renitentes no mal, as pessoas refratárias à luz espiritual. Porque se nós pensássemos que, imaginemos todos nós, Deus existe, Deus é infinito amor, Deus é perfeita inteligência, nada acontece por acaso. Tem um pensador que disse uma coisa bonita: o acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar embaixo. Então, a toda hora nós estamos, como Deus absoluto, mergulhados no mar da consciência divina. Então a gente está com um problema muito sério, então diz: meu Deus, por favor, me socorra nesse instante. Aí chega alguém, bate no nosso ombro: fulano, você está se sentindo bem? Aí ele: sai daqui, não está vendo que eu estou amuado, não quero conversar com ninguém. E era a resposta da providência divina. Destino, não é? O Espiritismo tem uma visão não determinista da perspectiva do destino. As pessoas costumam dizer, levantar esse contra-argumento ao Espiritismo, que o Espiritismo é determinista, é fatalista. Nada que nós conhecemos é menos determinista e fatalista que o Espiritismo. Segundo a ciência oficial, nós somos um resultado de 2 fatores: ambiente e fatores genéticos. Então, é o exógeno e o endógeno. E nós somos escravos de bilhões de variáveis envolvidas. Então, quando alguém toma a decisão de ser uma alma virtuosa, mas ele não tem mérito nenhum. Ele nasceu com a constituição psicofisiológica a gestos de generosidade. Então, ele não tem mérito algum. Ou teve uma mãe e um pai que instilaram esses sentimentos, incutiram esses valores no seu psiquismo. Então, ninguém tem mérito de coisa alguma dentro da ciência oficial, dentro dessa perspectiva da ciência oficial. Para as religiões ortodoxas, nós somos o que somos por graça ou desgraça divina. Graças a Deus eu sou santo, graças a Deus eu sou perverso, porque se eu nasço com a tendência e vou para o inferno é porque Deus me fez daquela forma. Terrível, não é? Coisa completamente inconcebível. Só o Espiritismo nos diz que somos artífices do nosso próprio destino, da nossa felicidade, do nosso futuro e do hoje, mesmo quando estamos coagidos a uma situação irreversível. Vamos imaginar a pessoa que nasce com um karma como o de ter uma doença física, uma deficiência física congênita. Ela não tem como reverter, a ciência médica não conseguiu descobrir uma forma de solucionar aquilo. Mas a forma como ela se posiciona, ou imaginemos outra situação, quando ela foi programada um karma, sofreu um acidente aos 30 anos de idade, ficar paraplégica por conta de seu ciúme, de seu apego ao corpo, de sua vaidade, o que seja, por alguma razão moral. E antes de completar os 30, ela começa a solucionar a causa daquele que seria o acidente, que a deixaria paraplégica. A espiritualidade diz: não há necessidade mais, suspende o acidente. Ele não vai precisar mais ficar paraplégico. E aí acontecem as moratórias, que nesse sentido, como a conversão do karma. O karma existe para nos estimular a transformá-lo em dharma, ou seja, um crédito, um débito em crédito. O sofrimento existe para que nós aprendamos a ser felizes e assim superemos nossas dificuldades. A terceira foi vontade de Deus, não foi? Coincidências, vontade de Deus e destino, não é isso? Então a vontade de Deus é a nossa felicidade. E através de observando esses sinais, mas fiquemos atentos com a questão dos sinais. Porque eu conheci uma moça, por exemplo, só um caso para ilustrar, que disse assim, se apaixonou por um rapaz e pediu um sinal aos bons espíritos. Estava no centro espírita e disse assim: se for ele é a pessoa certa, que ele sente do meu lado. E o rapaz, sentou do lado. Aí, coincidência significativa, que eu falo muito sobre isso. Então a pessoa, olha só, é um sinal da providência divina de que ele é a pessoa certa. Só que naquele momento ela pode ter vibrado numa faixa vibratória baixa e nesse instante ter atingido, como lembrou o Camolese, que é um chakra basal. E o indivíduo imediatamente, como está pronto, está fixado a consciência dele naquele nível psíquico, imediatamente respondeu. Ou um obsessor, bota ela lá, é agora que ela escorrega. Ela está esperando o sinal, manda esse sinal para lá. Então nós temos que ficar atentos que a vontade de Deus se expressa principalmente pelas nossas ideias intuitivas mais elevadas. Ou seja, a nossa consciência, o nosso coração, os nossos valores morais. Certa vez alguém disse assim, que Deus está em tudo, um sábio hindu disse, Deus está em tudo. A vontade de Deus se expressa por todas as formas. E o discípulo tentando ser fiel, eu vou encerrar aqui. O discípulo tentando ser fiel, um belo dia,
estava no meio da estrada e viu um elefante desbragado correndo na direção dele. Então o mestre estava em cima, o mestre estava assistindo, e um sujeito em cima do elefante dizendo: sai da frente, sai da frente. E o rapaz ficou lá: mas Deus é amor, Deus está no elefante. Eu posso confiar irrestritamente, porque Deus não vai me fazer mal. Ficou no meio da estrada e conseguiu sobreviver ao atropelamento do elefante. Estragou as pernas, etc., mas sobreviveu. Então chegou o mestre: mestre, o senhor não disse que estaria em tudo Deus, e que Deus só queria o meu bem, e tudo aconteceria de bom? Ele disse: mas meu filho, Deus também estava na voz daquele que estava dirigindo o elefante. Ele disse para você sair da frente, você não ouviu. Então é uma questão de ótica. Nós temos que posicionar nossa mente de forma mais ampla, holográfica, o mais abrangente possível e com profundidade, para que a gente perceba lá no fundo de nossas vocações e talentos inatos qual a vontade de Deus a nosso respeito. Através das coincidências, sim, mas sobretudo fazendo um esforço por construir o nosso destino, porque esse é o nosso dever. Não só construir o destino, como construir nosso próprio psiquismo, nosso ser. Esse é o nosso dever. Obrigado. Benjamín Rodríguez. Como uma pessoa pode confiar seu caráter apesar de tratar a todo? El Divino Jesús nos enseñó que una de las principales personas para nosotros somos nosotros mismos. Tenemos que confiar de todas maneras, por encima de todo, en nosotros mismos. Porque si yo tengo bajo mi responsabilidad una esposa, unos hijos y infinidad de responsabilidades a que atender, y no confío en mis posibilidades para responder por ellos, no soy nada. No puedo darle a ellos nada. ¿Será posible que la divinidad nos puso una serie de responsabilidades sobre nuestros hombros y no nos dio el valor para sostenerlas? No, de ninguna manera. Nosotros tenemos las fuerzas, que no le hemos dado importancia a todo lo que hay dentro de nosotros, es otra cosa. Que a veces desconfiamos hasta de la voluntad divina, porque no tenemos fe. Muchas veces no tenemos fe en nosotros mismos, pero tenemos que aprender a valorizarnos nosotros mismos, porque nadie fuera de nosotros sabe nuestra capacidad. Usted puede decir: yo amo a fulano de tal, tanto, pero nadie puede llegar a dar el valor de lo que yo relativamente siento, de la cantidad de amor que siento por esa persona. Luego, soy yo la única persona que puede valorizarse a sí mismo. Tenemos que tener en cuenta que todo aquello que nos rodea es para beneficio nuestro. No hay absolutamente nada que la creación divina haya puesto a nuestro lado para destruirnos, porque muchas veces la desconfianza, hay mucha gente que mirando a los demás dice: esta persona no me quiere, yo le caigo mal a fulano de tal. Y son ideas nuestras. Es que no confiamos en los demás, no hemos sabido amar todo aquello que nos rodea. El día que comencemos a mirar todas las cosas con amor, estaremos conquistando el amor de todos los que nos rodean. Estevão, quando o sonho é verdadeiramente uma mensagem ou um aviso,
E quando o sonho é apenas obra do corpo? Eu gostaria de compreender a relação do sonho, mensagem ou aviso, com o nosso destino aqui ou com responsabilidade que deveríamos assumir e não estamos fazendo. Nós temos várias espécies de sonhos. Temos os sonhos que são resultados das nossas preocupações mais íntimas, das nossas elucubrações mentais. Por exemplo, alguém que está muito preocupado com o filho que está vindo de uma viagem. Essa pessoa pode, de extrema preocupação, transferir para o sonho e sonhar com o filho em perigo ou alguma coisa parecida. Nós temos os sonhos chamados freudianos. Os sonhos que estão na área do subconsciente ou da subconsciência, que são os sonhos também resultantes de elucubrações íntimas, não a nível consciente, mas a nível subconsciente, ou seja, um pouquinho mais escondido na nossa mente. Mas nós temos também os chamados sonhos espíritas ou sonhos espirituais, que são desdobramentos da alma quando nós abandonamos o corpo, embora ligado a ele por determinados laços perispirituais, e vamos ao mundo espiritual. Entramos em contato com os bons ou com os maus espíritos, dependendo da nossa afinidade espiritual e de nosso merecimento. Geralmente, os sonhos espirituais são quando nós levantamos aqueles que nos causam mais emoção. Se nós queremos identificar um sonho espiritual, cuja identificação não é fácil, porque nós temos tendência a ter os 3 tipos de sonho cada noite que dormimos, mas os sonhos espirituais são os chamados sonhos verídicos, não sonhos mentais, mas sonhos em que o fenômeno aconteceu, são aqueles que nos causam geralmente mais emoção. E nós levantamos com o coração na boca, com a garganta semitúrgica, levantamos com aquela impressão real de que tudo foi verdade. Porque foi. Mas a doutrina espírita não faz interpretação de sonhos. Porque é uma área muitíssimamente perigosa. E sobretudo porque os sonhos estão ligados ao esquecimento do passado. Porque quando nós estamos no mundo espiritual, nós podemos ver a pessoa fora do corpo que está numa roupagem de uma encarnação anterior. Daí porque nós, quando voltamos ao corpo, não lembramos de tudo que sonhamos. Porque se lembrássemos de tudo, o passado seria desvendado para nós. E o esquecimento do passado não mais existiria. Para provarmos isso, uma pessoa que dorme 8 horas por dia, e que tirando 1 hora de sonhos freudianos, 1 hora de elucubrações mentais, ficou 6 horas no mundo espiritual. De 6 horas nós lembramos um flash de 5 ou 6 segundos. Ninguém consegue lembrar 6 horas de sonho, não há um caso que lembre-se de 6 horas de sonho ininterruptas. Nós lembramos de um flash, de uma cena, que quando lembramos da cena, ficamos pensando sobre a cena várias horas, mas a cena dura 5 segundos, quando não dura menos. Por isto, estes sonhos que causam emoção, são sonhos espirituais. Porque o que acontece, e é o perigo, a pessoa sonha uma coisa e quer fazer a interpretação. Então sonhei com cavalo. Vou jogar no jogo do bicho, que tem no Brasil cavalo, porque é sonho. Doutrina espírita não faz isso. Não busque interpretar sonhos. Pode interpretar sim a emoção que ele causou, a alegria ou a desaventurança. Quando se der alegria, o sonho foi bom, porque o fruto, a árvore que dá bons frutos é boa. Mas se nós levantamos perturbados, cansados, com problemas, naturalmente que os nossos sonhos foram perturbadores. Diz Francisco Cândido Xavier que toda pessoa deveria ter o hábito de orar antes de dormir.
Nós estamos aqui nos reportando a uma prece decorada, mas orar com profunda emoção e sentimento. Porque diz o referido médium que as pessoas que não têm o hábito de orar e que têm uma vida leviana, quando deitam na cama, dormem acompanhadas de 5 a 10 espíritos, também levianos e problemáticos. E essa pessoa, quando se levanta, depois de 11 horas, 12 horas de sono, ela levanta-se mais cansada do que deitou. Embora tenha dormido 10 horas, os sonhos foram péssimos, porque as péssimas companhias espirituais lhe sugaram as energias que ele já tinha em escassez. Por isso que nós devemos, todas as noites, antes de dormirmos, orarmos. Mas orarmos não para que as palavras sejam palavras místicas ou mágicas, que nos protejam das más companhias, não. Mas para que a prece feita do coração possa criar um halo de luz, para que nós possamos, ao sairmos do corpo, irmos trabalharmos no mundo espiritual, estudarmos, servirmos, ampararmos, porque aí, meus irmãos, nós poderemos dormir 4 horas e será suficiente, porque passamos 4 horas ao lado dos bons espíritos. Por isso, em matéria de sonhos e de sono, não é o tempo que nos dá qualidade, mas é a maneira como que sonhamos, resultante das pessoas que encontramos, que nos darão um padrão de vida melhor. Para Medrado, o que fazer com aqueles médiuns espíritas que distorcem a doutrina no seu falar e se melindram quando mostramos a realidade através das obras? A assistência deve ficar com a mensagem distorcida? O que sugere? Quando falamos em mediunidade, temos o hábito equivocado de achar que os médiuns são pessoas evoluídas. São pessoas que trazem uma bênção superior. De forma alguma. Os médiuns somos alguém mais endividado, que tem uma responsabilidade maior diante da vida e da pregação. Esses médiuns, normalmente, têm processos interiores, problemas de fundo emocional, psicológico, que possivelmente Benjamin falaria muito melhor do que eu. São pessoas que buscam, através das compensações psíquicas, alguma forma de passar as suas ideias, distorcendo os princípios kardecistas e cristãos, para que sejam ajustados exatamente ao seu comportamento, nem sempre psicologicamente correto ou equilibrado. O que fazer? Orar. Orar muito. O tomar da palavra para fazer as intercessões, acreditamos, se tratar de uma atitude agressiva, incaridosa. Talvez chamar em particular, mas normalmente o particular não é escutado. Porque devemos também compreender que cada um traz as suas idiosincrasias, cada um traz dentro de si os seus processos de reajustes naturais, não de vidas passadas, mas até da presente vida. Famílias complicadas, processos sociais difíceis, conquistas muito difíceis. Então são espíritos que precisam da nossa comiseração, da nossa caridade. Infelizmente, nós sabemos que junto a tudo isto existe a preocupação dos espíritos superiores em passar a mensagem, mas até estes também são aproveitados nestes momentos, porque, como já disse Jesus, a tarefa é grande, a seara é vastíssima,
mas são poucos os trabalhadores. Vamos orar e pedir a Deus que de todos nós tenha misericórdia. O cheiro de éter verificado no ambiente representa a presença do querido Dr. Bezerra de Menezes, que já está aqui atendendo a todos nós, através da mediunidade do José Medrado e da importância que este evento significa para o espiritismo no mundo. Mais uma pergunta. Visto que vivemos aqui na América, por favor, nos fale da oração à distância, pois daqui oramos por nossas famílias e amigos que estamos no Brasil. Aliás, que estão no Brasil. Jesus deixou muito claro: sois Deus. Podem fazer muito mais do que eu fiz, do que eu faço. As pessoas parecem que não têm ideia da potencialidade que tem. Imagina alguém orando daqui dos Estados Unidos e quando visualiza a distância física daqui até o Rio de Janeiro, por exemplo, 9 horas de Boeing, deve imaginar: minha prece não vai chegar lá. Se for a Porto Alegre, mais distante ainda, será que eu devo fazer essa prece? Deve sim. A força da oração supera as distâncias. É preciso que acreditemos muito mais em nós. Continuemos orando pelos parentes, os nossos parentes no Brasil, pelos nossos amigos, pelos inimigos também, e pela nossa nação, que continua precisando muito das nossas preces para alcançar o equilíbrio, para alcançar um conforto melhor para as nossas criaturas, que estão tão abandonadas, num país onde, lamentavelmente, não funciona a previdência social, não funciona a saúde, não funciona a educação, não funciona a segurança pública, não funciona a agricultura, não está funcionando quase nada, porque o governo diz nunca tem condições para nada. A única coisa que funciona é a atitude de alguns políticos durante anos e anos prejudicando toda a nação. Vamos orar, gente, sempre pelo nosso país. Mas não esqueçamos também de orar por este país daqui. Porque já que este país é a vitrine do mundo, se ele conseguir adquirir o equilíbrio, há uma possibilidade muito grande do mundo também se equilibrar, conforme nos disse ainda há pouco, com muita propriedade, o companheiro Benjamin Rodrigues. Uma pergunta para o Benjamin Teixeira. Uma pessoa que vê, sente e ouve os espíritos e que agora entra sempre em fase de desdobramento, essa pessoa tem pouco conhecimento sobre o espiritismo e não procura e nem quer se esclarecer. O que pode acontecer com essa pessoa, Benjamin? Antes de responder, eu gostaria de convidar a pessoa a participar da nossa palestra sobre mediunidade às 16h30, 4h30 da tarde aqui nos Estados Unidos. Bem, a mediunidade é uma supersensibilidade. Como já disse Camolés, ou foi Medrado, agora não me esqueço. A questão de a pessoa já está problemática. Se ela foi Medrado. Se ela desenvolve a mediunidade, ela vai dar espaço a maior perturbação. A inteligência de Hitler foi um pandemônio para o mundo. Não é? Nós fomos infelizes por Hitler ser tão inteligente. Conseguir manipular as multidões pela arte da oratória, por aquele brilho extraordinário que ele tinha em persuadir multidões. A psicologia de massas, para ele, era uma coisa inata. Então, a sensibilidade, a supersensibilidade dessa pessoa, ao ela apresentar resistência a conhecer o fenômeno de forma criteriosa, científica, pedagógica, psicológica, que o Espiritismo nos fornece, só vai trazer prejuízos a ela própria. O que vai acontecer é que seus desajustes emocionais vão se intensificar a tal ponto que vai chegar um momento ou que ela vai enlouquecer, ou vai se suicidar, ou então vai entrar no espiritismo. Ou, quiçá,
por misericórdia divina, sua mediunidade vai se retrair provisoriamente. Então, os desajustes vão se reduzir por consequência. Então, é preferível é bom recomendar a essa pessoa que o espiritismo não vai fazer com que ela receba espíritos ou expanda mais ainda suas faculdades. É como a questão do desconhecido. A ignorância, segundo dizia Madame Marie Curie, aquela grande cientista que recebeu 2 prêmios Nobel no início do século, na área da física, está relacionada à ignorância. Se a gente teme alguma coisa, deve se informar a respeito. Então, o que o Espiritismo vai fazer é fornecer dados para que essa pessoa trate do seu problema, se ela considera um problema, no caso a mediunidade. Não assustar a pessoa dizendo que ela vai para o centro espírita desenvolver mediunidade. A pessoa tem dor de cabeça e diz, você é médium, precisa desenvolver mediunidade. Quando o problema é outro, pode ser até fisiológico, não é? Então, a questão é de educar o homem, desenvolver as nossas faculdades morais, para que a mediunidade, pelo exercício, naturalmente se expanda. A preocupação do médium e do espírita não deve ser expandir sua sensibilidade psíquica, mas estruturar-se moralmente de forma mais adequada, para que em qualquer função que ele tenha, seja na mediunidade, seja na doutrinação, o que quer que seja que a vontade divina determinar, ele se posicione de forma cristã, espírita, fiel aos princípios doutrinários. Essa pessoa está dentro dessa situação. Ou vai piorar, ou então, por misericórdia divina, pode haver uma cassação provisória da sua mediunidade. É preferível que ela se informe. É uma convocação de Deus, como lembrou Camolese, nós podemos transformar as desgraças em oportunidades de crescimento. Disse o Dr. Stanislav Grof, pai da psicologia transpessoal, minha patologia, minha oportunidade. Eu conheci um rapaz homossexual que disse, eu me desesperei muito por ser homossexual. Eu era revoltado. Eu não aceitava ser como eu conheço outros homossexuais. Só que, entretanto, eu descobri que através da homossexualidade eu fui convidado a um trabalho mais extenso dentro da coletividade. Ele hoje trabalha com crianças do nosso estado. Então, é uma oportunidade, é um caminho de felicidade. E se nós formos bastante perspicazes e sinceros em ouvir os reclamos de nossa consciência, Deus, a voz de Deus vai nos dizer, você é feliz justamente no ensejo das maiores tragédias em sua vida. Que fiquemos atentos a isso e instruamos essa pessoa para que ela procure um centro espírita. Para Benjamin Rodrigues, pode ser um espírito obsedado um espírito de pruebas? Como se rechaza este espírito? Indudablemente que nosotros siempre estamos expuestos a fortalecernos a través de las pruebas. Es que el mundo espiritual trabaja para que nosotros mismos, a través de nuestras actuaciones y nuestra conciencia, podamos superarnos. Los vicios, por ejemplo, están siempre asesorados por espíritus bajos y nos dejamos dominar frecuentemente por estos espíritus, haciéndoles caso a fumarnos un cigarrito, tomarnos una bebida y muchas veces ir más lejos, hasta con la droga. Mas, si a nosotros nos surge la idea, voy a probar esto o aquello, teniendo conciencia de que está mal hecho, si nosotros rechazamos rotundamente, estamos ganando, estamos superándonos, estamos fortaleciéndonos y el mundo espiritual nos estará ayudando. Bien por el contrario, si aceptamos estas insinuaciones a través de los vicios, estamos decayendo, estamos perdiendo, no estamos pasando las pruebas de lo que nosotros somos. Entonces, cuando nos llegan los pensamientos de cualquier índole, sea en contra de una persona, un mal pensamiento por fulano de tal, yo lo odio, aquella persona la desprecio,
tenemos que rechazar rotundamente, porque los espíritus muchas veces hacen pruebas con nosotros. Así, por ejemplo, le dicen a una persona, el espíritu desencarnado le pone la idea, vete, párate y ve a tomar agua. Es sencillo, cualquiera podría decir, no, es mío, es voluntad. El espíritu está investigando si nosotros hacemos caso a sus pensamientos. Si la persona va y se para y toma agua cuando no tiene sed, ya el obsesor o espíritu que quiere dominarnos está enterándose de que puede hacerlo. Mañana nos dirá, ahora párate y dale un empujón o un bofetón a fulano de tal. Y si lo hacemos, ellos van dominando nuestro terreno y se están imponiendo en nosotros en todo momento. Por eso tenemos el tamiz de la razón. Todo aquel pensamiento que nos llegue, debemos pasarlo por el tamiz de la razón y ver si en realidad de verdad es pensamiento nuestro o de nuestros obsesores. Muchas gracias. Estevão, o que eu posso fazer para espalhar os conhecimentos espíritas para outros jovens neste país americano? Primeiro, ter paciência. Segundo, muita resignação, para aproveitar a bênção do tempo, primeiro em nosso favor. Porque se nós queremos espalhar uma coisa que achamos que é boa, a melhor maneira de espalhá-la é através do próprio exemplo. Porque se as palavras orientam, esclarecem, soerguem, somente os exemplos podem arrastar para o bem. E a melhor maneira de divulgarmos a doutrina espírita para os outros é mostrar o que ela foi capaz de fazer por nós. Porque senão seremos, como dissemos ontem, um oceano de ideias com 5 centímetros de profundidade. Nesta hora, faz-se necessário espalharmos a ideia do Espiritismo, a ótica que a doutrina tem sobre Deus, sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, sobre a comunicabilidade dos espíritos, através destes ideais, levando-os com muita paciência, sem querermos fazer conversão. Porque é importante dizer que fora do Espiritismo também há salvação. Importante é fazermos o bem. Quando nós vamos tentar levar ao povo americano a ideia da doutrina, mas de que fora dela não há esperança, nós levamos um Deus limitado. Um Deus de amor que abençoa e ampara a humanidade inteira. Porque quando nós retornamos ao mundo espiritual, Ele não nos irá indagar, através da própria consciência, se nós éramos espíritas, católicos, judeus, muçulmanos, não. Mas nós próprios indagaremos, ou os benfeitores sobre nós, do bem que nós fizemos. Porque no mundo espiritual, meus irmãos, não se sofre apenas pelo mal que se fez, mas também pelo bem que deixamos de fazer. Não só pela mão que esbofeteia, mas por saber que a mão que muitas vezes apertou o gatilho da arma homicida era a mesma mão que poderia abençoar e perdoar, ou apontar o caminho certo a seguir. Por isso, com toda certeza, a ideia da doutrina espírita dominará o mundo inteiro. Se não o nome, a ideia, porque é uma das expressões da verdade de Deus. Porque a reencarnação pela ótica espírita, acreditando ou não, ela vai continuar existindo. Se nós chegarmos aqui e declararmos Deus não existe, Ele continua existindo da mesma maneira.
Eu me recordo de um homem da cidade de Uberaba, um advogado famoso que foi buscar Francisco Cândido Xavier. Em meio a uma sessão mediúnica com milhares de pessoas, ele adentra-se, segundo ele, para humilhar o espiritismo. Para no meio de um público enorme, pergunta: quem aqui é Chico Xavier? Ele sabia quem era, mas parou para perguntar alto para chamar a atenção do povo. Todos apontaram. Chico parou a mensagem, talvez sabendo da armadilha. O homem olhou para ele numa distância de 10 metros e milhares de pessoas escutando. Chico, eu sou o doutor fulano de tal, e eu vim dizer para você que eu não acredito em Deus, em espiritismo, em mediunidade, acho tudo isso uma palhaçada. Eu não acredito nessas mensagens que você recebe, eu não acredito em nada, nem em Deus. Eu sou ateu convicto, mas eu vim me consultar com você, para saber o que é que você tem para me dizer. Me convença! Meus irmãos, imaginemos 1000 pessoas, no silêncio todos se viraram para Chico Xavier. Era um desafio. Chico olhou para o homem e surpreendeu a todos. Se ajeitou na cadeira, sorriu e perguntou: meu filho, você não acredita nem em Deus? O homem respondeu: nem em Deus. Eu não acredito nem em Deus, em mediunidade, espiritismo, não acredito nem em Deus. Chico caiu numa gargalhada gostosa, sorriu abundantemente e disse: ah, meu filho, você não acreditar em Deus, isso não tem importância nenhuma. Importância teria se Deus não acreditasse em você. Por isso, meus irmãos, importante é que Deus acredita em nós. E a vitória com Ele é certa. Senão o nome que não triunfe, mas que triunfe as ideias e os ideais do Espiritismo. Por isso, importante é fazermos este bem. Levarmos essa mensagem de sorriso. Não de conversão barata, aceita para ser salvo. Não, aceita para trabalhar. Eu me recordo do próprio Chico, de madrugada, quando Emmanuel, através de uma das raras mensagens psicofônicas, levanta o médium, fica em pé e dá uma mensagem para uma pleiade de espíritas que ali estavam às 4:30 da madrugada. E Emmanuel diz a seguinte frase: os espíritas da era moderna são os eleitos do Cristo. E não falou mais nada, e o povo se ajeitou na cadeira. Era Emmanuel falando. Muitos disseram, cutucando o outro: não falei que nós estávamos assim com o nosso Senhor, não falei que nós éramos melhores mesmo, não falei. Emmanuel concluiu através da psicofonia do médium: os espíritas da era moderna são os eleitos do Cristo para mais trabalharem, para mais renunciarem, para mais arregaçarem as mangas da boa vontade e irem à luta. Por isso esta doutrina espírita é a que pregamos. A do exemplo, a do suor, a do espiritismo vivido, amado, não numa conversão de nome, mas numa prática de ideais. Por isso, a você que está na América do Norte e quer divulgar isso, ame, sirva, ampare, sorria, porque aí os outros terão inveja de ti e perguntarão: o que é que você faz, ou que coisa é esta? E você dirá com toda certeza: é o Espiritismo vivo em mim. Estamos com a nossa programação um pouco atrasada e gostaríamos muito de responder a mais perguntas. Mas ainda temos a palestra do Benjamin, El Consolador, e temos do Benjamin Teixeira também, e a final do Eduardo Guimarães, Amor, Alimento da Alma. Vamos então, neste momento, passar a palavra a cada um dos expositores para
uma mensagem final de aproximadamente 3 minutos. Começamos com o nosso querido José Medrado. Normalmente, nós acreditamos o êxito ou não êxito de qualquer tarefa, assistência espiritual, sempre nos pondo em planos secundários ou terciários. Todavia, os Espíritos têm nos chamado a atenção permanentemente de que o oceano, ele é formado pela união de todas as gotas d'água que caem dos céus. Se cada um de nós compreender isto, se cada um de nós naturalmente compreender isto, se cada um de nós colocar em nosso coração o sentimento de que Deus conta comigo, como colocou Estevão, que Deus espera de mim, que eu sou único no universo, mais uma peça extraordinariamente fundamental em sua engrenagem, porque eu sou eu estarei certamente transformando não apenas a minha vida, mas de todos que estão ao meu redor. Porque quando nós nos transformamos, naturalmente nos transformamos, quando nós colocamos em nossos corações de que a meta é aquela que Jesus nos indicou, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus, aí sim, eu vou conseguir não apenas ser uma gotícula, mas também ser água para dessedentar. Eu poderei, com um sorriso ou com um olhar, dar esperança, com a palavra ou com um gesto, levantar, mas sobretudo, estarei fazendo valer o que Jesus dissera e Estevão anunciou há algum tempo aqui. Meus discípulos serão conhecidos pelo muito que se amarem. Muito obrigado. Por favor, Benjamin. Stephen William Hawking, aquele físico tetraplégico, né, que fica aqui numa cadeira de rodas, só se comunica por 2 músculos da mão direita, certa vez em sua obra que se tornou best-seller, Uma Breve História do Tempo, ele faz essa indagação altamente instigante aos leitores. Feche o livro agora e pense no maior número que você puder conceber. E a gente fecha o número, eu imaginei um número com exponencial estupendo, botando até reticências, para ser quase infinito. Então ele disse, depois retorne à página. E ele continua. Me responda agora, qual número está mais próximo do infinito? Este número ou o número 1? E a resposta matematicamente certa é que ambos são equidistantes. O infinito, gente, é porque nossa mente é humana. Nós temos uma percepção muito limitada das coisas. Nós não podemos conceber o infinito. O infinito é infinito. E se torna completamente insignificante aquela distância abissal entre o número que a gente conceber, qualquer que seja, e o número 1. Estamos dizendo isso porque, acompanhando a inspiração dos Espíritos de ação do bem, como já começou Medrado, nós não nos subestimemos. A gente diz assim, se eu tivesse a mediunidade de Chico, eu até que passaria uma mensagenzinha, mas eu sou só médium inspirativo, e a pessoa se sente humilde, não é? Eu não posso, eu não sou digno desse tipo de trabalho. Isso não é humildade, não, isso é vaidade. Porque se a pessoa fosse Chico, acha bonito, é aplaudida, etc. É um fenômeno, não é? Mas como a pessoa não é fenômeno, eu nego a minha função. Então Chico ajuda 50 milhões de pessoas. A pessoa pode ajudar a 5 dentro de casa. Mas para Deus, 50 milhões e 5, não existe diferença. Dizia Teresa de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus vê mais a intenção do que a ação. O que interessa é a nossa qualidade de sinceridade e, depois disso, a ação. Persistência, porque Deus, como disse Erasto há 2 dias atrás, naquela mensagem que recebemos, Deus, entre aspas, precisa de nós, e Medrado, coincidentemente, que não estava presente, ele não viu, portanto, indicando a inspiração também dos Espíritos aqui presentes,
Deus precisa de nossa ação, porque Deus só se manifesta no mundo através da vontade, da liberdade usada por uma criatura. Então, cada um de nós, sem qualquer distinção, sem comparação, somos igualmente importantes para Deus. Agir no bem e estabelecer definitivamente o reino celeste de Jesus, prometido por Ele há 2000 anos. Que façamos isso quanto antes, porque a atividade é emergencial. Benjamin Rodrigues, por gentileza, sua mensagem. No soy persona que disponga de mucho tiempo para visitar a mis grandes amigos de Nueva York y de otras ciudades, pero hace un tiempo, un par de meses, 2 meses atrás, tuve oportunidad de acompañar a nuestro muy querido Néstor Mazzotti. Estuvimos en New Jersey, Nueva York, Washington, y con el ánimo de visitar los centros espíritas y formar una impresión para los consejos que se debían de dar a todas las agrupaciones, ya que pertenecemos al Consejo Espírita Internacional. En aquella ocasión nos quedamos sorprendidos de ver cómo los hermanos, muy especialmente los hermanos del Brasil, continúan cumpliendo sus compromisos adquiridos con anterioridad. Y en esta ocasión hemos también admirado la reunión, la confraternización, el amor con que todos y cada uno viene, se hace presente para impulsar esta doctrina que han puesto quizá en nuestras manos, para que cada uno de nosotros pongamos un granito de arena en la construcción de un mundo mejor, donde reine el amor y la paz. Estevão Camolese. Há uma passagem no Evangelho de Jesus que narra a vida de um homem chamado Simeão. Simeão era um homem de uma idade avançada, possivelmente mais de 80 anos. Era um grande sábio da casa de Israel. E narra no Evangelho que Simeão era um homem que sempre acompanhou a informação dos antigos profetas. E ele sabia do advento da vinda de Jesus Cristo. Faziam várias décadas que ele esperava o menino, a que os antigos profetas cantavam como sendo o príncipe da paz e da esperança. E ele, Simeão, quando percebeu que os vários janeiros se somavam à sua idade avançada, ele então orava constantemente, porque tinha como único desejo na vida, antes de morrer, ver o Salvador do mundo, ver aquele a que chamamos hoje Jesus. Simeão alcança a idade avançada e chega a notícia esperada há várias décadas: nasceu o menino. Se chama Jesus. Simeão então vai até o menino, encontra Maria e narra o Evangelho que aquele homem de mais de 80 anos pede licença a Maria para segurar o menino nos braços. Quando ele pega o menino, um recém-nascido,
Ele, aquele homem mais do que octogenário, olha para a criança e diz: Senhor. E começa a chorar. Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos agora contemplaram a salvação. E desencarna poucos dias depois. Assim, meus irmãos, conhecendo a doutrina espírita, eu aprendi como Simeão a segurá-la nas mãos. E hoje aqui em Nova York, vendo todos os irmãos, brasileiros ou não, de outras cidades ou daqui, nós poderíamos dizer com toda a segurança: Senhor, nos despeça em tua paz. Porque vendo esta doutrina imaculada e santa, os nossos olhos já contemplaram a salvação. Visto isso, meus irmãos, vamos avante. Avante seguindo, amparando, soerguendo, porque Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos. Muita paz. Agradecemos o carinho das pessoas que vieram de cidades distantes para participarem dessa Semana Espírita. Sobretudo as pessoas que residem aqui nos Estados Unidos, onde o volume de trabalho, a carga de trabalho é bem maior. Sabemos o quanto é sacrificante alguém sair de um dia de luta, com trânsito tão difícil, para vir até um local como este, receber um pouco mais de ensinamento. Agradecemos aos amigos queridos de Boston, aos amigos de Miami, da Flórida, aos amigos de Connecticut, é este mesmo, a pronúncia, perdoe-me os erros de pronúncia, aos amigos da Filadélfia, aos amigos de New Jersey, de Washington, de Salt Lake City, é o nome da cidade, e de vários locais, várias cidades que eu não sei o nome nem pronunciar. Tá? Agradecemos o carinho daqueles que vieram do Brasil, de São Luís, do Maranhão, de Sergipe, Aracaju, de Salvador, São Paulo, Campo Grande, Goiás, Rio de Janeiro, enfim. Vamos, neste momento, dar um intervalo de uns 15 minutos para que possamos visitar a nossa livraria, conversarmos um pouco mais e também informamos que há um lanche, uma cantina do Centro Espírita Allan Kardec à disposição, a preços módicos, à disposição de todos. Daqui a pouco retornaremos a este auditório para a palestra do nosso querido amigo Benjamin Rodrigues, com o tema El Consolador. Até já e muita paz a todos.